Meu nome é Cordelia Haynes, e estou sentada diante do meu chefe, Thaddeus Morse, enquanto ele empurra um pedaço de papel pela superfície polida de sua mesa na minha direção. É a minha avaliação anual, e estou nesta consultoria de marketing há 8 anos. Ele exibe aquela expressão típica que faz quando acredita que está prestes a dar uma notícia devastadora, como um gato que encurralou um rato. Vamos reduzir seu salário pela metade, diz ele, recostando-se na cadeira de couro. Aceite ou recuse. O valor nesse papel é tão baixo que mal pagaria o meu aluguel. Olho para ele e percebo o sorriso irônico em seu rosto. 8 anos de jornadas de 60 horas semanais, salvando sua reputação inúmeras vezes, sendo a pessoa com quem todos os clientes realmente falam enquanto ele leva o crédito pelo meu trabalho. 8 anos, e é isso que ele acredita que eu valho. Eu entendo, digo calmamente. Quando isso passa a valer. O sorriso dele se amplia ainda mais. Imediatamente faço um leve aceno com a cabeça e dobro o papel com cuidado. Momento perfeito, digo a ele. Algo muda em sua expressão, porque minha reação claramente não era o que ele esperava. Antes de continuar contando o que aconteceu, você poderia dedicar alguns segundos para me dizer nos comentários de onde está ouvindo? Quero saber até onde essa história está chegando e em quais lugares do mundo ela está alcançando pessoas. E também curtam, se inscrevam e cliquem no ícone do sino, porque o que vou compartilhar com vocês mostra exatamente como alguém pode acreditar que tem todo o poder nas mãos e descobrir, tarde demais, que nunca teve nenhum. Veja bem, o que Thaddeus não sabia enquanto tentava me humilhar era que, 3 semanas antes, eu havia recebido uma ligação de Helena Voss. Helena dirige a empresa de marketing mais bem-sucedida da cidade e acompanha meu trabalho há anos. Não o trabalho de Thaddeus, o meu, porque todos nesse setor sabem quem realmente entrega resultados, mesmo quando o nome de outra pessoa aparece na porta. Cordelia, Helena disse durante nosso encontro em um café. Quero lhe oferecer algo diferente. Não apenas um emprego, mas uma parceria. Estou expandindo e preciso de alguém que compreenda que negócios são construídos com base em relacionamentos, não em ego. Naquele dia eu não dei uma resposta. Disse que precisava de tempo para pensar. Mas sentada ali, observando Thaddeus destruir 8 anos de lealdade com um simples pedaço de papel, a proposta de Helena de repente pareceu um sinal perfeito do universo. Você precisa entender algo sobre Thaddeus Morse. Ele herdou esta empresa do pai há 12 anos. Nunca trabalhou um único dia em atendimento direto ao cliente. Nunca precisou conquistar um cliente difícil, nem passar uma madrugada acordado, corrigindo o erro de outra pessoa. Ele é um daqueles homens que acreditam que apenas aparecer e ter seu nome no prédio já o torna indispensável. O que ele nunca percebeu é que, nos últimos 3 anos, eu venho administrando toda essa operação dele. Não oficialmente, claro. Oficialmente sou gerente sênior de contas. Mas, na prática, todas as decisões importantes passam primeiro por mim. Todas as crises são resolvidas por mim antes mesmo de chegarem ao conhecimento dele. Cada relacionamento com clientes existe porque eu o construí tijolo por tijolo, conversa por conversa. Veja o nosso maior cliente, a Piton Industries. A CEO deles, Janet Piton, acredita que possui uma linha direta com o dono da empresa, porque foi assim que eu estabeleci essa conexão. Quando ela liga com um problema urgente, pede para falar comigo pelo nome. Quando fica satisfeita com o nosso trabalho, envia cartões de agradecimento endereçados diretamente a mim. Thaddeus recebe cópia dos e-mails, claro, mas sou eu e Janet que realmente resolvemos os problemas juntas. Veja também o caso da Morrison Tech, nosso segundo maior cliente. Sou o principal contato deles há 4 anos. Sei que a filha dos fundadores acabou de entrar na faculdade. Lembro da rotina de quimioterapia da esposa dele. Envio parabéns quando os resultados trimestrais superam as expectativas. Compareço ao jantar anual e converso sobre assuntos sociais. Mas Morrison me liga quando precisa de conselhos de verdade. Esse mesmo padrão se repete em toda a nossa carteira de clientes. Temos 23 contas principais, e cada relacionamento passa por mim. Não porque eu seja uma manipuladora, mas porque realmente me importo com o sucesso deles. Eu me lembro dos detalhes. Dou retorno às preocupações.
Cumpro o que prometo dentro do prazo combinado. Mas há algo que realmente tornou Thaddeus vulnerável e que ele jamais imaginou. Os fornecedores e prestadores de serviço que mantêm o negócio dele funcionando também trabalham principalmente comigo. Quando precisamos de impressão urgente, ligo diretamente para Jameson, da Premier Graphics. Quando precisamos de um buffet de última hora para um evento de cliente, Rosa, da Artisan Foods, já me conhece. Quando nossos computadores apresentam problemas, Marcos, da Texture, pede especificamente para falar comigo porque sabe que explicarei a situação com clareza e tratarei seus técnicos com respeito. Essas não são apenas relações comerciais. São conexões humanas construídas ao longo de anos de interação consistente e respeitosa. Enquanto Thaddeus jogava golfe e participava de eventos de networking, distribuindo cartões de visita para pessoas que o esqueceriam em uma semana, eu construía uma rede de relacionamentos profissionais genuínos baseados em competência e respeito mútuo. Até mesmo os funcionários dele acabam recorrendo a mim. Quando alguém está confuso com um projeto, vem até meu escritório. Quando surge um conflito entre departamentos, perguntam se posso mediar. Quando alguém pensa em pedir demissão, confia primeiro em mim, não porque eu me apresente como uma autoridade alternativa, mas porque realmente escuto e procuro resolver problemas em vez de simplesmente repassá-los para outra pessoa. Na semana seguinte à minha conversa com Helena, comecei a prestar ainda mais atenção enquanto do negócio de Thaddeus dependia de mim. Era impressionante. Eu estava em cópia em aproximadamente 90% dos e-mails importantes. Meu número de telefone era o que a maioria dos clientes tinha salvo. Eram meus relacionamentos que geravam negócios recorrentes e novas indicações. Foi então que percebi que Thaddeus havia cometido um erro clássico. Ele construiu um negócio no qual era a figura visível, mas eu era o verdadeiro alicerce. Sem mim, todo o restante ficaria sem sustentação. Então, quando ele deslizou aquele corte salarial pela mesa com tanta satisfação, quando me olhou como se eu fosse uma funcionária descartável que deveria ser grata por qualquer migalha que ele decidisse me dar, eu soube exatamente o que faria. Momento perfeito, eu disse. E era verdade. Naquele mesmo dia, levantei-me do escritório dele e fui diretamente para minha mesa. Abri o computador e escrevi um e-mail curto e profissional para Helena Voss. Aceito sua proposta de sociedade. Quando gostaria que eu começasse? A resposta chegou 20 minutos depois. Que tal segunda-feira? Era quinta-feira. Naquela mesma tarde, entreguei meu pedido formal de demissão ao Departamento de Recursos Humanos. Com o aviso prévio de 2 semanas exigido pelo meu contrato, mantive uma postura profissional e educada, dando tempo para que minhas responsabilidades fossem transferidas para outra pessoa. Claro que Thaddeus não percebeu que minhas responsabilidades não poderiam realmente ser transferidas. Não se transfere 8 anos de relacionamentos construídos em apenas 2 semanas de transição. Quando contei que estava saindo, ele mal levantou os olhos do computador. Tudo bem, disse ele. A gente se vira sem você. Quase ri, quase. Em vez disso, passei as 2 últimas semanas sendo provavelmente a funcionária em processo de saída mais prestativa da história da empresa. Documentei todos os projetos em andamento. Criei perfis detalhados de clientes com informações de contato e histórico. Elaborei guias completos para o relacionamento com fornecedores. Organizei meus arquivos de forma meticulosa e deixei instruções claras para quem assumisse minhas contas. O que eu não fiz foi transferir os próprios relacionamentos, porque confiança não pode ser transferida. Não existe documento capaz de registrar o fato de que Janet Pitton me liga quando está frustrada porque sabe que eu realmente vou ouvi-la e encontrar uma solução. Não existe manual capaz de explicar por que Morrison confia tanto no meu julgamento. Isso acontece porque eu nunca o aconselhei de maneira errada. Também não há como transferir o respeito que conquistei dos fornecedores, que sabem que, quando faço uma promessa, eu cumpro. No meu último dia, organizei minha mesa enquanto Thaddeus estava em uma reunião. Peguei meus objetos pessoais, meus diplomas e algumas plantas que eu havia levado para deixar meu espaço de trabalho mais agradável. Deixei para trás todos os bens pertencentes à empresa, todos os arquivos de clientes e todos os registros comerciais. Eu não estava levando nada que não fosse meu.
Apenas deixava de estar disponível para continuar sendo a estrutura invisível que mantinha tudo funcionando. Apertei a mão dos meus colegas, abracei algumas pessoas com quem havia trabalhado mais de perto e saí exatamente às 5 da tarde da sexta-feira. Na manhã de segunda-feira, comecei meu novo cargo como sócia de Helena na Voss Associates. Reestruturamos a sociedade para que eu tivesse participação acionária e poder de decisão desde o primeiro dia. Meu novo escritório tinha janelas que finalmente podiam ser abertas, uma máquina de café que realmente funcionava e uma sócia que valorizava competência acima de ego. Na terça-feira, meu antigo número de telefone foi desativado e redirecionado para uma caixa postal genérica da empresa. Na quarta-feira, as coisas começaram a ficar interessantes na empresa de Thaddeus. Janet Pitton ligou para o escritório principal procurando por mim. A recepcionista transferiu a chamada para Thaddeus, que não fazia ideia do motivo da ligação nem de qual projeto ela estava falando. Janet desligou o telefone confusa e ligou para o CEO da Morrison Tech para perguntar se ele sabia o que estava acontecendo. Morrison telefonou para o escritório na manhã de quinta-feira com uma pergunta sobre o lançamento de uma campanha futura. Thaddeus atendeu a ligação pessoalmente, tentando parecer bem informado, mas em apenas 5 minutos ficou evidente que ele não compreendia os detalhes do próprio projeto da empresa. Morrison pediu para falar com alguém que realmente conhecesse sua conta. Não havia ninguém. Na sexta-feira daquela primeira semana, mais 3 clientes importantes ligaram com dúvidas ou preocupações e receberam respostas igualmente ineficazes. 2 fornecedores telefonaram cobrando pagamentos atrasados que normalmente eu teria resolvido. A empresa responsável pelo suporte de tecnologia apareceu para uma visita de manutenção previamente agendada que Thaddeus havia simplesmente esquecido. Eu soube de tudo isso porque as pessoas começaram a me ligar diretamente. Não exatamente para reclamar de Thaddeus, mas para perguntar se eu sabia o que estava acontecendo. Janet Pitton conseguiu meu novo número por meio de um contato em comum e telefonou para me parabenizar pelo meu novo cargo. Durante a conversa, comentou como era estranho que minha antiga empresa, de repente, parecesse tão desorganizada. Parece que esqueceram como se administra um negócio, disse ela. Ninguém ali parece saber o que está acontecendo. Eu escutei com empatia, mas não ofereci nenhuma explicação. O que eu poderia dizer? Que Thaddeus havia passado 8 anos recebendo crédito por um trabalho que ele próprio não sabia fazer? Foi na segunda semana que o verdadeiro problema começou. Um dos maiores fornecedores da empresa, a gráfica com a qual eu trabalhava havia anos, ligou para cobrar um pagamento atrasado. Aparentemente, Thaddeus ficou na defensiva e foi grosseiro, sugerindo que eles deveriam ter mais paciência em relação ao pagamento. Jameson, o proprietário, me ligou naquela mesma tarde. Cordélia, eu não sei o que está acontecendo por lá, mas não é assim que estamos acostumados a ser tratados. Se eles pretendem conduzir os negócios dessa maneira daqui para frente, talvez precisemos reconsiderar nossa parceria. Mantive meus limites profissionais. Parece uma conversa que você deveria ter diretamente com eles, Jameson. Eu não estou mais envolvida com os negócios deles. Mas também mencionei que minha nova empresa estava procurando um parceiro de impressão confiável e perguntei se ele teria interesse em conversar sobre uma possível colaboração. É nesse ponto que algumas pessoas interpretam mal o que aconteceu depois. Eu não sabotei os negócios de Thaddeus. Não roubei clientes nem falei mal da empresa dele. Simplesmente continuei construindo relacionamentos na minha nova função da mesma forma que sempre fiz, sendo competente, confiável e genuinamente prestativa. Quando Janet Pitton comentou que estava frustrada com a falta de comunicação da agência de marketing atual, eu apenas a ouvi. Quando ela perguntou se minha nova empresa teria interesse em discutir a conta dela, respondi que teríamos prazer em conversar. Quando o CEO da Morrison Tech me ligou para parabenizar pelo novo empreendimento e perguntou sobre nossas capacidades, fui honesta sobre o que poderíamos oferecer. 3 semanas depois de deixar a empresa de Thaddeus, Helena e eu já havíamos marcado reuniões com 4 dos antigos clientes dele. Não porque eu os tivesse recrutado, mas porque eles nos procuraram depois de ficarem cada vez mais frustrados com o serviço que estavam recebendo. O mais interessante em construir relacionamentos verdadeiros é que as pessoas lembram de como você as fez se sentir.
quando recebem um serviço ruim de um fornecedor, naturalmente pensam em alguém que sempre ofereceu um bom atendimento. Isso não é espionagem corporativa nem concorrência desleal. É simplesmente a natureza humana. Ao final do meu primeiro mês na Voss Associates, havíamos conquistado 3 novas contas importantes. Todas eram empresas com as quais eu já havia trabalhado antes. Empresas que estavam frustradas com a incapacidade da agência atual de oferecer o nível de serviço ao qual estavam acostumadas. O verdadeiro ponto de virada aconteceu quando a Morrison Tech decidiu fazer a mudança. O CEO ligou pessoalmente para Thaddeus para explicar que transfeririam a conta para uma empresa que entendesse melhor suas necessidades. Aparentemente, Thaddeus reagiu de forma agressiva, acusando Morrison de ter sido influenciado por uma ex-funcionária. Morrison me ligou naquela mesma tarde, rindo. Cordélia, aquele homem acabou de provar exatamente por que tomamos a decisão certa. Ele passou 10 minutos gritando comigo sobre lealdade de funcionários e ética competitiva, mas não conseguiu responder a uma única pergunta sobre as nossas necessidades reais de negócio. Parecia que ele nunca havia entendido o que fazemos ou por que contratamos a empresa dele. Foi naquele momento que percebi o que realmente estava acontecendo. Thaddeus não havia perdido apenas uma funcionária. Ele havia perdido a pessoa que fazia a ponte entre o ego dele e as verdadeiras exigências de administrar um negócio. Sem mim para preencher esse espaço, os clientes estavam sendo expostos diretamente à incompetência dele. As histórias começaram a chegar até mim por meio de contatos do setor. Histórias sobre como Thaddeus havia esquecido uma apresentação importante e tentou improvisar usando informações desatualizadas. Sobre como prometeu entregas que sua equipe restante não tinha a menor possibilidade de cumprir, porque não possuíam os relacionamentos necessários com os clientes para reunir os requisitos. Sobre como lidou mal com uma situação de crise que eu teria resolvido com alguns telefonemas. Cada falha fazia com que meus antigos clientes valorizassem ainda mais o serviço que agora recebiam de mim e de Helena. Cada conversa com Thaddeus os lembrava do motivo pelo qual haviam gostado tanto de trabalhar com a empresa dele, quando eu ainda estava lá garantindo que tudo funcionasse. 6 semanas depois da minha saída, encontrei uma das minhas antigas colegas em uma cafeteria. Ela parecia completamente esgotada. Cordélia, aquilo virou um caos por lá, disse ela. Thaddeus vive nos pedindo para cuidar de coisas que você costumava resolver, mas nenhum de nós sabe como fazer. Metade dos fornecedores simplesmente não atende mais nossas ligações. Os clientes perguntam o tempo todo para onde você foi, e Thaddeus apenas responde que precisamos dar um jeito porque os negócios precisam continuar. Senti uma grande pena dela e dos outros funcionários que estavam enfrentando as consequências da má gestão de Thaddeus. Eles eram pessoas competentes presas em uma situação impossível. Vocês estão procurando outras oportunidades? Perguntei. Todos estão, respondeu ela. Mas Thaddeus começou a ameaçar com cláusulas de não concorrência e processos judiciais caso mais alguém resolva sair. Foi nesse momento que percebi que ele estava realmente em pânico. Ameaças legais vazias são exatamente o que gestores incompetentes fazem quando percebem que perderam o controle de uma situação que nunca entenderam de verdade. Helena e eu começamos a receber ligações de profissionais talentosos da empresa dele. Não porque eu estivesse tentando recrutá-los, mas porque a notícia sobre nosso crescimento e sobre o ambiente de trabalho positivo havia se espalhado. Quando as pessoas ficam presas em uma situação claramente fadada ao fracasso, elas naturalmente gravitam em direção a oportunidades que parecem mais estáveis e promissoras. Contratamos 3 antigos funcionários de Thaddeus no mês seguinte. Todos haviam cumprido corretamente o período de aviso prévio. Todos estavam livres de quaisquer obrigações contratuais legítimas, e todos demonstravam entusiasmo em trabalhar em um lugar onde suas competências seriam realmente valorizadas, em vez de tratadas como algo garantido. A cada nova contratação, adquiríamos um conhecimento institucional ainda mais profundo sobre as contas que vinham enfrentando dificuldades na antiga empresa. Não se tratava de informações confidenciais, nem de segredos comerciais, mas de conhecimento comum do setor e da experiência profissional que essas pessoas haviam desenvolvido ao longo de anos de trabalho. A verdadeira gota d'água ocorreu quando a Piton Industries decidiu trocar de empresa. Janet me ligou pessoalmente para explicar o motivo. Cordélia,
Estamos tentando fazer funcionar com a sua antiga empresa há 2 meses, mas parece que estamos lidando com completos desconhecidos. Ninguém ali entende o nosso negócio, nem a nossa trajetória. Cada conversa começa do zero. Estamos pagando valores absurdos por um serviço amador. Quando Helena e eu fechamos contrato com a Peton, passamos a ser a empresa de marketing que mais crescia na cidade. Em 3 meses, evoluímos de uma pequena operação boutique para um dos principais nomes do mercado local. Tudo porque Thaddeus Morse acreditou que reduzir meu salário pela metade me ensinaria a me colocar no meu devido lugar. A última vez que o encontrei foi em um evento de networking do setor, aproximadamente 4 meses depois de eu ter saído da empresa dele. Ele parecia em péssimo estado, visivelmente estressado, cansado e bastante defensivo. Quando me viu do outro lado da sala, tentou se aproximar. "Cordélia", disse ele, "precisamos conversar." Fui educada, mas firme. "Acho que não temos nada para discutir, Thaddeus. Você destruiu meu negócio", respondeu ele em voz alta o suficiente para que algumas pessoas próximas começassem a prestar atenção. Olhei para ele com calma. "Eu não destruí nada. Apenas parei de consertar tudo." Naquele instante, ele finalmente compreendeu o que realmente havia acontecido. Percebi isso claramente em sua expressão. Durante 8 anos, ele dirigiu uma empresa na qual sua função mais importante era simplesmente não atrapalhar enquanto eu mantinha tudo funcionando. Quando me expulsou, perdeu a única pessoa que impedia que sua incompetência ficasse evidente diante dos clientes. Ele não perdeu o negócio porque eu o sabotei. Ele perdeu o controle porque nunca o havia administrado de verdade. O ambiente ao nosso redor ficou em silêncio. Outros profissionais do setor escutavam uma conversa que ilustrava perfeitamente por que algumas empresas prosperam enquanto outras fracassam. Aquilo não tinha relação com vingança, nem com guerra corporativa. Tinha relação com compreender que o sucesso sustentável nasce da competência genuína e de relações autênticas, não de cargos, ego ou da ilusão de autoridade. Pedi licença com educação e voltei para a conversa que Helena mantinha com um potencial novo cliente. 6 meses depois, soube por meio de contatos do setor que Thaddeus havia sido obrigado a vender o que restava de sua empresa para uma organização maior. A marca simplesmente desapareceu. O legado do pai dele, construído ao longo de décadas, havia se perdido completamente. Mas existe um ponto nessa história que muitas pessoas não entendem. Eu nunca tive a intenção de destruir Thaddeus Morse ou seus negócios. Nunca planejei uma vingança elaborada. Eu apenas me recusei a continuar sustentando alguém que me tratava como se eu fosse descartável enquanto dependia integralmente do meu trabalho para manter a própria reputação. A vingança mais devastadora não é aquilo que você faz contra alguém. É o que acontece quando você simplesmente deixa de fazer tudo por essa pessoa. Hoje, 2 anos depois, Helena e eu administramos a consultoria de marketing mais bem-sucedida em 3 estados. Temos 47 funcionários, escritórios em 2 cidades e uma lista de espera de clientes que chega a 6 meses. A Forbes nos destacou em uma reportagem sobre empresas lideradas por mulheres que estão transformando seus setores. O jornal de negócios local me nomeou empreendedora do ano. Mas essa não é a reviravolta que quero contar. A verdadeira reviravolta envolve o que aconteceu com Thaddeus, depois que sua empresa faliu, e como isso levou ao telefonema mais inesperado que já recebi. Lembra que mencionei que ele foi obrigado a vender o que restava da empresa? Pois bem, o que eu não sabia naquele momento era quem havia feito a compra. Acontece que a empresa foi adquirida pela Meridian Holdings, uma daquelas gigantescas companhias de investimento corporativo que compram empresas em dificuldades, desmontam seus ativos e depois revendem os ativos ou dissolvem a empresa completamente. Thaddeus saiu da negociação com dinheiro suficiente apenas para quitar suas dívidas e talvez cobrir cerca de 6 meses de despesas. Nada parecido com a aposentadoria confortável que ele provavelmente imaginou quando herdou a empresa do pai. Durante aproximadamente 1 ano depois disso, não ouvi mais nada a respeito dele. De vez em quando alguém comentava tê-lo visto em eventos de networking tentando reconstruir sua reputação, mas ninguém mais o levava muito a sério.
No nosso setor, as notícias se espalham rapidamente e todos sabiam o que realmente havia acontecido com a empresa dele. Então, cerca de 8 meses atrás, algo curioso começou a acontecer. Passei a receber ligações de recrutadores perguntando se eu sabia algo sobre a trajetória profissional de Thaddeus Morse. Aparentemente, ele estava se candidatando a cargos de alta gestão em diversas empresas, e o currículo dele sugeria que ele havia sido uma espécie de líder visionário que construiu uma agência bem-sucedida antes de decidir buscar novos desafios. Sempre fui honesta quando esses recrutadores me ligavam. Eu explicava que, embora Thaddeus tivesse sido proprietário de uma empresa, ele não participava muito das operações diárias nem do relacionamento com os clientes. Nunca falei mal dele pessoalmente, mas também não ajudei a criar uma narrativa falsa sobre suas capacidades profissionais. A maioria dessas conversas terminava com o recrutador me agradecendo pelas informações e seguindo adiante com outros candidatos. Mas então, cerca de 3 meses atrás, recebi uma ligação que realmente me surpreendeu. Senhorita Haynes, aqui é Patricia Williams da Blackstone Associates. Somos uma empresa de recrutamento executivo e esperamos que você possa nos ajudar com uma situação um pouco incomum. A Blackstone Associates é uma das empresas de recrutamento mais prestigiadas do país. Eles selecionam diretores executivos e altos executivos para empresas da lista Fortune 500. Eu não conseguia imaginar por que estavam entrando em contato comigo. Fomos contratados por um cliente para encontrar um diretor de marketing para a organização dele. Patrícia continuou. É um cargo importante, com grandes responsabilidades e uma remuneração significativa. Com base em nossa pesquisa, acreditamos que você seria a pessoa ideal para essa posição. Fiquei lisonjeada, mas confusa. Agradeço muito a ligação, mas estou bastante satisfeita com minha situação atual. Sou sócia da minha própria empresa. Entendemos isso e certamente respeitamos o seu sucesso, mas esta oportunidade é realmente extraordinária. Nosso cliente busca especificamente alguém com sua combinação de habilidades interpessoais e experiência operacional. O pacote inicial de remuneração é de $400 mil por ano, além de participação acionária e bônus. Isso chamou minha atenção. Não porque eu estivesse pensando em deixar Helena ou nossa empresa, mas porque uma oferta desse tipo indicava que eles estavam verdadeiramente empenhados em encontrar alguém excepcional. Você poderia me contar mais sobre o cliente? Perguntei. Na verdade, é aí que a situação se torna um pouco delicada. A posição é na Meridian Holdings, especificamente para supervisionar as operações de marketing de suas empresas recém-adquiridas. Eles procuram alguém capaz de reconstruir o relacionamento com os clientes e restaurar a eficiência operacional de empresas que passaram por dificuldades de gestão. Quase deixei o telefone cair. Meridian Holdings, a mesma empresa que havia comprado o negócio de Thaddeus. Não tenho certeza se teria interesse nessa oportunidade específica. Respondi com cautela. Senhorita Haynes, esperamos que ao menos considere a possibilidade de se reunir com nosso cliente. Eles estão dispostos a oferecer ampla autonomia e muitos recursos. E, francamente, pediram especificamente por você, pelo nome, depois de pesquisarem sua experiência e reputação no setor. Naquela noite, conversei com Helena sobre a proposta. Toda a situação parecia completamente surreal. Eles querem que você resolva problemas de aquisições corporativas que fracassaram por causa de má gestão. Helena disse. Esse é um cargo fascinante. Você basicamente faria o que fez para Thaddeus, mas agora para várias empresas e com o reconhecimento e a remuneração adequados. Mas trabalhar para a empresa que comprou o negócio dele não parece estranho? Cordélia, você não causou a falência do negócio dele. Você apenas deixou de impedir que o sistema quebrasse. Se a Meridian Holdings percebeu que precisa de alguém com suas habilidades para resolver situações semelhantes, isso na verdade é um enorme reconhecimento da sua experiência. Aceitei o convite para a reunião, principalmente movida pela curiosidade. O escritório da Meridian Holdings ficava em um arranha-céu no centro da cidade, com vista para toda a região urbana. Patricia Williams me encontrou no saguão e me acompanhou até o 42º andar, onde fui apresentada a David Chen, o diretor regional responsável pelas aquisições mais recentes. David era totalmente diferente do que eu imaginava.
Estava na casa dos 40 anos, tinha uma voz tranquila e demonstrava um conhecimento impressionante sobre operações empresariais. Ficou evidente que ele havia pesquisado bastante sobre minha trajetória e também sobre a situação da empresa de Thaddeus. Cordélia, agradeço por ter aceitado esta reunião. Quero ser completamente transparente sobre o motivo de estarmos interessados especificamente em você. Ele retirou uma pasta grossa e a colocou sobre a mesa de reunião entre nós. Nos últimos 18 meses, a Meridian adquiriu 7 pequenas e médias empresas em diferentes setores. Todas estavam em dificuldades quando foram compradas, e todas apresentavam padrões muito semelhantes de disfunção. Funcionários talentosos sendo ignorados ou subvalorizados por uma gestão dominada pelo ego. Relações sólidas com clientes sendo negligenciadas ou mal conduzidas e problemas operacionais recorrentes. A experiência prática estava sendo deixada de lado em favor de uma liderança superficial. Ele abriu a pasta e me mostrou análises detalhadas de cada aquisição. Em todos os casos, descobrimos que o verdadeiro valor dessas empresas estava nos relacionamentos e na experiência de funcionários de nível intermediário, que não estavam sendo devidamente aproveitados nem recompensados. Quando tentamos reconstruir essas empresas utilizando abordagens tradicionais de gestão, tivemos dificuldade para restaurar os relacionamentos com clientes e a eficiência operacional que originalmente as tornaram valiosas. Eu já começava a entender aonde aquela conversa levaria. Você quer que eu ajude a identificar e reter as pessoas que realmente faziam essas empresas funcionarem. Exatamente. Mas além disso, queremos que você desenvolva um método estruturado para reconstruir empresas que perderam sua base operacional por causa de má gestão. Acreditamos que você compreende algo sobre relações comerciais que a maioria dos executivos simplesmente não percebe. David se inclinou um pouco para a frente na cadeira. Estudamos cuidadosamente o que aconteceu com a empresa do seu antigo empregador, não para julgar ou atribuir culpa, mas para entender a dinâmica que levou a um colapso operacional tão completo. O que descobrimos foi extremamente interessante. Ele tirou outro documento. Esse material se concentrava especificamente na empresa de Thaddeus. Antes de você sair, a empresa apresentava crescimento consistente de receita, alta retenção de clientes e relações sólidas com fornecedores. 6 meses depois da sua saída, todos esses indicadores caíram drasticamente. Mas foi outro detalhe que realmente chamou nossa atenção. Os clientes que migraram para sua nova empresa relataram níveis mais altos de satisfação e melhores resultados do que jamais haviam experimentado. Eu ainda não compreendia exatamente onde ele queria chegar. Isso nos indica que você não estava apenas mantendo relacionamentos existentes. Você estava oferecendo um nível de serviço superior ao que esses clientes haviam recebido anteriormente, mesmo trabalhando dentro da estrutura de outra empresa. O que isso tem a ver com a Meridian Holdings? David sorriu. Queremos oferecer a você os recursos e a autoridade necessários para fazer com nossas empresas adquiridas o que você fez em sua própria empresa. Identificar os verdadeiros talentos, reconstruir relações autênticas com clientes e criar operações sustentáveis baseadas em competência, não em hierarquia. A proposta era ainda mais significativa do que Patrícia havia mencionado. Um salário base de $400 mil, além de bônus por desempenho que poderiam dobrar esse valor, e participação acionária nas empresas que eu conseguisse reconstruir com sucesso. Eu teria uma equipe de analistas e especialistas operacionais trabalhando comigo. Me reportaria diretamente a David, com total autonomia para contratações, demissões e decisões estratégicas nas operações de marketing de todas as empresas adquiridas. Mas a parte mais surpreendente da proposta veio logo em seguida. Há mais uma coisa, Cordélia. Temos uma situação específica que acreditamos que pode despertar seu interesse pessoal. Ele tirou um documento do bolso. Há 3 semanas adquirimos outra empresa de marketing em dificuldades. O proprietário estava tentando reconstruir sua reputação depois que sua empresa anterior faliu, mas repetiu muitos dos mesmos erros de gestão. Funcionários talentosos saindo, relações com clientes se deteriorando e uma desorganização operacional crescente. Meu coração começou a bater mais rápido. O nome do gestor é Thaddeus Morse. Olhei para David completamente surpresa.
Vocês compraram a nova empresa onde Thaddeus trabalha? Na verdade, ele nunca foi proprietário dela. Foi contratado como gerente geral por um grupo de investidores que acreditava que sua experiência anterior administrando uma agência seria valiosa. Quando esse arranjo não funcionou, os investidores nos procuraram para adquirir os ativos e reconstruir a operação. David abriu o documento para me mostrar os relatórios financeiros e as avaliações operacionais. A empresa possui uma boa estrutura, uma base sólida de clientes, profissionais talentosos e infraestrutura razoável, mas sofre exatamente dos mesmos problemas de liderança que destruíram o negócio anterior dele. Os funcionários não confiam na gestão. Os clientes estão frustrados com o serviço inconsistente e ninguém parece saber como coordenar todas as áreas envolvidas. Eu ainda tentava processar o que estava ouvindo. Vocês querem que eu assuma a empresa onde Thaddeus trabalha? Queremos que você a reconstrua da maneira correta. O que acontecerá com o Sr. Morse? A decisão sobre Morse seria totalmente sua, como diretora operacional. Você teria autoridade completa sobre a equipe e sobre a estrutura de gestão. A ironia da situação era tão perfeita que parecia coisa de ficção. Ali estava o universo me oferecendo a chance de me tornar chefe de Thaddeus, de ter controle total sobre o futuro profissional dele, de decidir se permaneceria ou seria dispensado. Era praticamente a fantasia definitiva de vingança, entregue a mim sem que eu precisasse pedir. E foi nesse momento que percebi algo importante sobre mim mesma. Eu não queria aquilo. Não porque eu não estivesse magoada com a maneira como ele me tratou. Nem porque eu acreditasse que ele merecia algum tipo de redenção profissional. Mas porque aceitar aquele papel significaria gastar meu tempo e minha energia resolvendo problemas criados pela incompetência de outra pessoa, em vez de continuar construindo algo positivo ao lado de Helena. David, estou extremamente lisonjeada com esta oferta. A remuneração é generosa. O cargo é desafiador e consigo ver claramente como seria profissionalmente recompensador. Fiz uma pausa para organizar meus pensamentos, mas passei 8 anos da minha carreira alimentando o ego de outra pessoa e consertando problemas que eu não criei. Não tenho interesse em repetir essa experiência, mesmo com um salário maior e mais reconhecimento. David pareceu um pouco desapontado, mas não surpreso. Entendo perfeitamente. Precisávamos fazer a oferta porque você representa exatamente o tipo de liderança que buscamos, mas respeitamos sua decisão de continuar focada no crescimento da sua própria empresa. Quando eu estava saindo do prédio, Patrícia me acompanhou até o elevador. Posso fazer uma pergunta em caráter confidencial? Claro. Quando David mencionou a situação envolvendo Thaddeus Morse, notei que sua expressão mudou. Existe algum histórico pessoal que tornou a proposta menos interessante? Pensei nessa pergunta enquanto o elevador descia 42 andares. Na verdade, aconteceu o contrário. Eu disse a ela. O histórico pessoal me fez perceber que a melhor vingança não é ter poder sobre alguém que te prejudicou. É construir algo tão bem-sucedido que a opinião dessa pessoa sobre você se torna completamente irrelevante. 6 meses depois, Helena e eu abrimos nosso 3º escritório. Agora empregamos 63 pessoas, incluindo 12 ex-funcionários de diversas empresas que a Meridian Holdings adquiriu e reestruturou. Nossa carteira de clientes inclui empresas da lista Fortune 500, e já fomos procuradas por 3 diferentes grupos de investimento interessados em oportunidades de expansão. No mês passado, recebi um convite para palestrar na conferência anual da National Marketing Association sobre crescimento sustentável de empresas e liderança autêntica. A palestra principal foi apresentada para uma plateia de 1.500 profissionais do setor. Thaddeus provavelmente estará lá. Ele ainda participa de eventos da área e continua tentando encontrar novas oportunidades por meio de sua rede de contatos. Se ele estiver presente, verá meu trabalho sendo reconhecido pela competência que ele nunca se deu ao trabalho de valorizar quando teve a oportunidade. Mas foi isso que aprendi sobre o verdadeiro sucesso. Não se trata de provar nada para pessoas que te subestimaram. Trata-se de construir algo tão sólido e significativo que o reconhecimento delas deixa de ser necessário. A melhor vingança não é destruir quem te fez mal.
é alcançar tanto sucesso que você acaba esquecendo que essa pessoa existe. E quando finalmente se lembra dela, percebe que a capacidade que ela tinha de te ferir desapareceu no momento em que você deixou de precisar da aprovação dela. Aquele corte salarial que Thaddeus me deu 2 anos atrás deveria me ensinar qual era o meu lugar. No fim, ele me ensinou qual era o meu verdadeiro valor. Se você se identificou com essa história, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem. Deixe um comentário contando sobre uma ocasião em que alguém te subestimou e como essa experiência transformou sua visão sobre suas próprias capacidades. E se você está vivendo uma situação em que se sente desvalorizada ou ignorada, lembre-se de que a atitude mais poderosa que você pode tomar é parar de se diminuir para acomodar a insegurança de outra pessoa. O seu valor não é definido pela maneira como os outros te tratam. Ele é definido pelo que você decide construir quando finalmente percebe que merece algo melhor. A história de Cordélia mostra algo que muitas pessoas demoram anos para perceber. Em muitas estruturas profissionais, o poder real não está no cargo mais alto, mas na capacidade silenciosa de fazer as coisas funcionarem. Empresas frequentemente confundem autoridade com competência e visibilidade com valor. Thaddeus acreditava que controlava o negócio porque era o rosto da empresa, mas ignorava o sistema invisível de confiança, relações e credibilidade que Cordélia havia construído ao longo dos anos. Quando esse sistema desapareceu, a estrutura revelou sua fragilidade. O mais interessante é que Cordélia nunca precisou se vingar diretamente. Ela apenas parou de sustentar algo que dependia dela. Esse é um dos princípios mais fortes da dinâmica de poder. Quando alguém deixa de alimentar um sistema injusto, o sistema frequentemente entra em colapso por si só. O verdadeiro crescimento de Cordélia veio quando ela parou de provar seu valor para quem nunca quis reconhecê-lo e começou a construir um ambiente onde competência e respeito caminham juntos. A maior lição dessa história não é sobre vingança, mas sobre consciência de valor próprio. Muitas pessoas permanecem anos em ambientes que dependem profundamente do seu trabalho, mas que nunca reconhecem isso de forma justa. Elas acreditam que, se continuarem trabalhando duro o suficiente, eventualmente serão valorizadas. O problema é que algumas estruturas não foram criadas para reconhecer mérito. Elas foram criadas apenas para utilizá-lo. Cordélia percebeu isso quando seu chefe tentou reduzir seu salário pela metade. Em vez de reagir com raiva ou confronto, ela tomou uma decisão estratégica: sair e permitir que o sistema revelasse suas próprias falhas. O sucesso que veio depois não foi resultado de vingança, mas de coerência entre valor e ambiente. Quando você trabalha em um lugar que respeita sua competência, seu crescimento se multiplica. A verdadeira força não está em destruir quem te subestimou, mas em construir algo tão sólido que a opinião dessa pessoa deixa de ter qualquer importância. Agora me diz, na sua opinião, quando Thaddeus reduziu o salário de Cordélia, ele realmente acreditava que ela não tinha valor? Ou simplesmente nunca percebeu quem sustentava o próprio negócio? E você já passou anos sendo essencial para um sistema que tratava sua contribuição como substituível? Alguma vez confundiu lealdade profissional com dependência silenciosa de quem precisava do seu trabalho? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas narrativas que revelam os bastidores do poder, da carreira e das decisões que mudam destinos.